Olá pessoal, então hoje nós vamos começar esse último conteúdo que seria do nosso primeiro semestre. Então, terminando esse conteúdo, nós faremos uma avaliação. Então, agora o que é séries de pagamentos? Então, é quando é feito um financiamento, um empréstimo para ser pago em várias parcelas, porque até agora nós estávamos estudando um empréstimo que era todo pago no final do período. Então, eu tinha um capital lá de R$100, eu vou pagar no final do ano, eu pago 120. Então, eu paguei R$20 de juro, que era um montante. Agora, nós vamos ver em séries de pagamentos, que são aqueles pagamentos periódicos. Então, as séries, elas são classificadas quanto ao tempo. Tem a série temporária e série infinita. Série infinita é aquela que tem um número infinito de pagamentos, como o nome já diz. Temporária é aquela, por exemplo, foi feita uma série em 12 meses. Então, tem um número limitado. A periodicidade pode ser periódica ou não periódica, ou seja, os pagamentos podem ocorrer sempre no mesmo período, por exemplo, pagamentos mensais, todo mês ocorre o pagamento. Ou não periódica, quando se paga, é o que eles chamam de balões, se faz um pagamento hoje, daí daqui 6 meses faz um, daí se tiver algum dinheiro e você queira fazer outro pagamento, se faz na sequência, então aí é não periódica. Quanto aos valores dos pagamentos, tem fixos ou uniformes e variáveis. Então, nós vamos trabalhar com essas séries que são temporária, que eu consigo limitar o número de pagamentos, periódica, que os pagamentos são constantes, que é o mesmo valor de parcela, que a periódica, que é o mesmo tempo que está ocorrendo, fixo ou uniforme, que é o mesmo valor da parcela. E aí, quanto ao pagamento, nós vamos verificar esses dois métodos. Tanto a imediata, quando o pagamento corre já no primeiro mês, então se fez um empréstimo hoje, paga com a entrada, e a diferida, que é quando o pagamento corre depois de um determinado tempo, como essas promoções lá, o primeiro pagamento após o carnaval. Então, esse período é chamado de tempo diferido. E quanto ao momento do pagamento, se o pagamento ocorre já na entrada, se faz um empréstimo hoje já da entrada, ou se você paga no final do período. Por exemplo, se são pagamentos mensais, paga no primeiro mês. Então, nós vamos estudar esses tipos de séries, somente quanto ao vencimento e quanto ao pagamento. Os demais, nós vamos verificar quando o pagamento é fixo, todos os pagamentos são iguais, para calcular a parcela, que nós vamos chamar de PMT, que é o símbolo da HP, e séries que são periódicas, que todos os pagamentos correm no mesmo período, com exceção da diferida, quando ocorre um tempo diferente de carência. Então, vamos dar início às séries uniformes de pagamentos postecipadas. Então, o que seria isso? Recapitulando, série de pagamento, que o pagamento desse empréstimo vai ser feito em parcelas, essas parcelas uniformes, ou seja, tem o mesmo valor cada uma delas, e postecipada, que esse primeiro pagamento vai ocorrer após um período do fechamento desse empréstimo. Por exemplo, se fez um empréstimo hoje com pagamentos mensais, você vai pagar o primeiro pagamento no final do mês, ou seja, 0 mais N, no momento 1, não no início, não vai fazer o empréstimo hoje, já dá uma entrada. Então, um exemplo. Então, dada a prestação PMT, nós queremos achar o valor presente. Então, o que seria isso? Seria uma soma de valores. Soma da primeira parcela mais segunda parcela. Observem que fica muito semelhante à fórmula do fluxo de caixa, que é o que ocorreu que nós estávamos calculando, né? Primeiro pagamento mais segundo, só que aqui, como todos os pagamentos são iguais, todos os fluxos são iguais, então é o mesmo PMT. Para não ficar muito trabalhoso essa fórmula, assim como ficou lá no fluxo de caixa, que nós tínhamos que fazer toda aquela soma, nós podemos utilizar a fórmula que vocês aprenderam lá no ensino médio de soma de progressão geométrica, porque veja que todos os termos estão somando 1 mais i. 1 mais i vezes 1 mais i fica ao quadrado, vezes 1 mais i ao cubo, e assim sucessivamente. Então, é uma PG de razão 1 sobre 1 mais i. Então, a soma dela, pela fórmula da soma da PG, é dada por esse termo, onde que aqui seria a razão. Fazendo as substituições necessárias, nós temos que a fórmula do PV é essa. Fazendo todas as simplificações, nós chegamos a esta fórmula aqui, que é bem interessante vocês saberem.
E ela, assim como vocês aprenderam lá a do montante, que é FV igual a PV1 mais I elevado a N, é essa fórmula que é interessante para pagamentos. Então, é o PMT, que é o valor da prestação, 1 mais I elevado a N menos 1, e 1 mais I elevado a N vezes I. Da onde que surgiu a fórmula? Então, recapitulando, porque é uma série de pagamentos, fica a fórmula bem parecida com a do fluxo de caixa, para não fazer aquela soma. Se quiser, você fizer pela soma, vai dar o mesmo resultado. Mas uma forma mais prática para você resolver algebricamente seria por essa fórmula aqui. Por que nós não usamos essa fórmula lá no fluxo de caixa? Porque lá os pagamentos não são todos iguais, não dá para se fazer a soma como nós fizemos ali. Ali nós colocamos, como todos os pagamentos eram iguais, nós colocamos esse valor, fatoramos, colocamos em evidência e calculamos a soma só das parcelas. No caso do fluxo de caixa, como esse valor não era fixo com todas as parcelas, por isso que não é possível fazer por essa forma. Então, como que nós vamos utilizá-lo? Então, olha, eu quero calcular o valor de um financiamento, ou seja, eu quero calcular o valor que foi emprestado, o valor presente, o PV, que será quitado por 6 parcelas. Então, o N aqui, o número de parcelas é 6, de 1.500. 1.500 é o valor da parcela, é o PMT, pagamento, vencendo a primeira parcela para 30 dias. Essa informação aqui, esse 30, nós não vamos utilizar na fórmula. Essa informação é só para saber que eu posso utilizar essa fórmula, ou seja, que é uma série postecipada, que o primeiro pagamento não ocorre na entrada, ocorre no final do primeiro mês. Então, eu faço o empréstimo hoje para pagar em 6 parcelas, a primeira parcela eu vou pagar daqui a um mês, e assim sucessivamente. E a taxa, o I, é 3,5%. Então, se nós fôssemos fazer utilizando a fórmula, como que ficaria? Vamos reduzir aqui. Então, eu tenho que calcular primeiro o que tem dentro do colchete. Dentro do colchete, primeiro o que tem dentro do parênteses. Então, 1 mais I elevado a N. O I é 3,5%. Então, lembra que é 0,035. Então, 1,00. Opa, coloquei 2 zeros. Eu vou somar, né? 1,035. 1 mais 3,5%. 1,035 elevado a N. N é o número de pagamento, 6. Então, Enter. 6 elevado. Daí, menos 1. 1 menos. Deu 0,229. Eu vou precisar dividir esse valor pela potência multiplicado pela taxa. Então, eu vou dar Enter. E agora eu vou fazer o cálculo novamente. 1 mais I, 1 mais 3,5, 1,035. Elevado a N. N é o número de parcelas, 6. Enter. 6 elevado. Daí, vezes I, ou seja, 0,035 vezes. Daí, o que eu quero fazer? Eu quero dividir aquele resultado que eu tinha anteriormente por esse. Então, eu vou apertar, divide. E agora, eu vou multiplicar pelo valor da parcela, 1.500. 1.500 vezes. Então, olha, 7.992,83, exatamente o resultado que nós tínhamos. Agora, como que eu faço isso pela HP? Para eu não ter todo esse trabalho de ter que decorar a fórmula, que aqui eu preciso mentalizar. Eu acho importante que vocês saibam a fórmula, por caso de alguma prova, algum concurso que vocês não possam utilizar o comando da HP. Então, aí você consegue fazer em qualquer outra calculadora ou mesmo manualmente. Então, vejo 1 mais I, 1 mais a taxa, elevado ao N, elevado a 6, menos 1. E depois, esse mesmo resultado vezes a taxa, divide os dois, multiplica finalmente pela prestação. Pelo comando da HP, fica bem simples. Olha, aqui begin e end. Quando eu aperto G7, veja que aparece um begin aqui, significa início, que é para série antecipada. Então, nós vamos tomar o cuidado da calculadora estar sempre limpinha, que é o end, significa que a série é postecipada, que o pagamento corre no final e não no início.
Então, aí, nós vamos verificar se a calculadora está limpa. Muito bem. E aí, nós vamos guardar os valores. Então, 1.500, eu vou guardar negativo para que a resposta saia positiva. Lembrando que funciona sempre da mesma forma. Se eu recebi antes um determinado valor e depois eu vou pagar as parcelas. Então, os pagamentos são negativos. Então, 1.500 é o PMT. Depois, 6 é o N. Lembrando que a ordem de guardar os valores é indiferente. O 30 eu não uso, lembrando que o 30 é só para saber que a série é postecipada, ou seja, N. 3,5 é a taxa. 3,5 é o I. E nós vamos calcular o PV. Então, aperto PV. Olha, 7.992,83. Então, é bem tranquilo para calcular, assim como no montante. Ou você utiliza a fórmula, ou você faz direto pelo comando HP. Então, aqui tem outra para vocês verificarem se compreenderam o conteúdo. Aí, aqui, o contrário. Quando é dado o valor presente, eu quero a prestação. Observe que é a mesma fórmula, só que foi isolado o termo do PMT. Então, se você não quiser, eu não vou decorar um monte de fórmula, não precisa. Se você souber essa daqui, com essa fórmula, você calcula todos os exercícios aqui de séries postecipadas, fica substituindo cada termo do que foi solicitado. Uma maneira mais prática é você isolar. Por exemplo, se eu quero a prestação, o que eu vou fazer? Esse termo aqui que está multiplicando, eu vou passar no outro membro dividindo, ou seja, multiplicando invertido, que era denominador fica numerador, que era numerador, denominador, que foi o que aconteceu aqui. Então, olha, tem essa fórmula para quem resolve pela fórmula já ter uma fórmula direta, não precisar substituir e depois no final ter que isolar a incógnita. Mas se você está fazendo pela HP, vai funcionar da mesma maneira. E se você não quer, vai fazer pela fórmula e está pensando, mas eu só uso a fórmula para uma prova e eu não vou conseguir decorar tanta fórmula, não tem problema. É a mesma, observe que só mesmo foi feito o repasse para outro membro a fim de isolar o que estava sendo solicitado. Então, a forma de resolver, a mesma. Então, observem aqui, ele é comercializado por R$500, que é o PV. E eu quero saber qual deve ser o valor da prestação, o PMT, em 5 prestações sem entrada, então, que indica que eu vou utilizar o N, considerando a taxa de 5%. Então, se eu for usar a fórmula, da mesma maneira, vou substituir os termos ali. Se for usar a calculadora, então, agora a diferença é que o 500 é o PV, daí são 5 prestações, 5 é o N, considerando que a taxa também é 5. E nós queremos calcular o valor da prestação. Então, olha, 115,49. Se fizermos pela fórmula, dividir, depois multiplicar pelo PV, dá o mesmo resultado. Então, tem mais alguns aqui para vocês treinarem. E aqui o cálculo do montante. Para o cálculo do montante, nessa mesma fórmula ali, o que nós vamos lembrar? O que é um montante se nós formos isolar lá na fórmula do montante? Lembra? Montante é igual a PV que multiplica 1 mais I sobre N. Então, o PV é o FV dividido por 1 mais I elevado a N. Então, nessa mesma fórmula, se eu substituir no lugar do PV, eu colocar FV sobre 1 mais I elevado a N e fazer a simplificação possível, eu chego nesta fórmula aqui. Então, para quem faz pela fórmula, é mais fácil já utilizar ela simplificada do que depois, naquela inicial, fazer a substituição do FV por 1 mais I elevado a N. Para quem faz pela HP, não vai dar diferença nenhuma. Observem aqui, nós vamos ter uma taxa de 4%, então 4 é o I, 7 meses, 7 é o N, o montante é de 5.000, então 5.000 eu vou guardar negativo só para a resposta ficar positiva. 5.000 é o FV. E eu quero saber o valor do depósito, eu quero saber o PMT. Olha, 633,05. Então, esses exercícios de taxa, você vai utilizar a calculadora, ele não tem segredo nenhum.
se você for utilizar a fórmula, dependendo do que você vai calcular, acaba tendo um trabalho um pouquinho maior. Como neste caso aqui, que pede para calcular o número de pagamentos. Então, lembra, o número de pagamentos, até para o montante mesmo, que nós já tínhamos visto em aula, precisa calcular o logaritmo. Então, aqui pode ser o logaritmo em qualquer base, como nós usamos HP, que só tem o ln, por isso que eu coloquei aqui a fórmula no logaritmo natural. Então, nessa fórmula inicial que nós tínhamos lá, lembra, era 1 mais i elevado a n. Se eu vou isolar o n, então, se é uma potência, eu tenho que aplicar operação inversa. Se é uma exponencial, aplicando a operação inversa, fica o logaritmo. Então, aqui, como que eu faria se fosse pela fórmula? Então, primeiro eu tenho que calcular o que tem dentro do colchete. Dentro do colchete, primeiro o que tem dentro do parênteses. Então, primeiro eu tenho que dividir o valor à vista pelo valor da prestação. 1.750. Enter. 175,81. Divide. Eu fiz esse cálculo aqui. Agora eu tenho que multiplicar pela taxa. A taxa é 3%. 0,3. Vezes. Daí, eu tenho que diminuir de 1. 1 menos esse valor. Como é 1 menos esse valor e não esse valor menos 1, então deu 0,7. Eu tenho que calcular o logaritmo. Veja, o logaritmo está em azul aqui, então G, porcentagem total. Esse foi o valor do numerador. Eu vou guardar esse valor na memória. Guardar na memória é 7. Agora, eu vou calcular o ln do denominador. É 1 mais i, 1 mais 3%, então 1,03 ln. E eu vou dividir o valor que eu tinha por esse. Então, eu vou guardar esse valor na memória também, por caso de eu perdê-lo. Então, o que que eu quero? Eu quero o valor que eu tinha anteriormente, dividido, enter, daí o valor que eu tenho, que eu calculei agora, divide. Deu menos 11. Observe que aqui na fórmula tem esse menos. Menos com menos é mais, que arredondando dá 12 parcelas. O n nós sempre arredondamos para inteiro. Se fizer na calculadora, ele já dá direto o valor inteiro. Observem lá, o 1.750 é o PV, 1.750 CHS PV, o valor da prestação 175,81 é o valor da prestação. E aí, nós temos 3% a taxa. E eu quero calcular o número de pagamentos. Veja, ele já arredonda para 12. Então, vocês podem tentar fazer esses outros exercícios aqui para calcular o mesmo prazo, só que quando é dado o montante, não o capital. Também vai utilizar a razão de logaritmos. Nesse caso, não é negativo, por isso que não tem essa chave. Os dois valores ficam positivos. E aqui para o cálculo do montante, que é parecido com a fórmula anterior que nós tínhamos visto, só também invertido. Lá eu estava calculando o montante dado... Eu estava calculando a prestação dado o montante. Aqui o contrário, por isso que a fórmula ficou como se tivesse ponta cabeça. Então, tentem fazer esses exercícios, tem as respostas. E na próxima aula nós vamos dar início a séries antecipadas. Então, qualquer dúvida, deixem um comentário na aula. Obrigada, tchau, tchau.